Bom dia! Domingo bonito, hoje meio nublado, mas está legal. Bom, eu, Luizete Karpinski, sou engenheira civil, 30 anos, obra, pedreiro, cliente, e documentação e etc. Aí, depois disso, um burnout. E meu escritório próprio, né, eu saindo do escritório parava. Sempre foi assim. Aí que eu comecei nos livros. Comecei nos livros e foi interessante a pergunta dos meus estagiários antigos, hoje já são formados, vieram me procurar para entender como que eu fazia no meu escritório dar tão certo numa cidade muito pequena e como que eu vendia tanto projeto. Sempre fui uma pessoa de pesquisar, adoro pesquisar, adoro entender o porquê de cada coisa. E, dentro disso, aí que eu comecei a trabalhar com as minhas mentorias. Aí que eu comecei a ajudar um antigo estagiário que começou a montar seu escritório e tal, e assim que foi. E aconteceu uma coisa interessante, né? Na minha primeira turma oficial de mentoria, eu comecei a me dar conta assim, que a galera tinha muito potencial, muito. Todos eles muito inteligentes, sabiam do que estavam falando, tinham um conhecimento excelente, perfeito. Foi tudo, montou todo o processo, mentoria funcionando, começaram a vender, top. Bateram no teto. Dali não foi mais. E mudou estratégia, e etc. E nada. Subia, descia, subia, descia. Aí eu comecei a fazer essa pergunta. Por que você ainda não chegou onde quer chegar? O que está acontecendo? Se eles tinham toda a técnica, todo o método, toda a estratégia, e chegava ali e não passava. Aí, em cima disso, fui pesquisar e disse assim, não, vou tentar fazer alguns testes, ver o que seria possível. Eu percebi, então, que esse grupo, eles tinham uma ideia do que seria esse sucesso para eles, mas eles não tinham claro na sua mente como chegar lá. Eles tinham, para venda, eles tinham um checklist de fazer as vendas dentro do negócio deles, mas eles se boicotavam, eles não faziam, eles não ligavam, eles não impulsionavam. Eles mesmos admitiram que, Luí, não fiz. Na semana seguinte, não deu. E assim foi. A mentalidade foi uma questão que eu comecei a trabalhar de uma forma diferente. A mentalidade deles, a gente começou a entender como que eu poderia ajudá-los e como que eu tinha feito, que até então eu não tinha me dado conta. Como que eu tinha feito no meu próprio negócio. Porque no meu escritório nunca precisei procurar um cliente. Então, eu queria que eles também acontecessem isso. Aí, eu testei várias coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu comecei a perguntar coisas do dia a dia. Como que está a tua família, se você está legal, alguém está passando por algum momento estressante, alguma coisa assim. E isso eu percebi que todos eles seguiam um padrão. Todos tinham problemas, todos tinham questões que estavam puxando essa energia. Mas nessa questão ali, eu fiquei pensando como que eu posso ajudar, né? Claro que engenheiro dentro de obra, lidando com tudo isso, a gente é um pouco psicólogo também, né? Então, eu pensei que eu poderia, talvez, ajudar eles nesse ponto. Aí, o que eu coloquei?
eu entendi que a maioria das pessoas, ela acha que, para chegar lá, é só fazer o beabá, para chegar nesse próximo nível. Mas, se a gente tem uma ideia, um pensamento, uma forma de raciocínio que nos trouxe até aqui, esse raciocínio tem que mudar, vocês não concordam? Esse pensamento tem que também ter um próximo nível. E foi aí que eu comecei a trabalhar com eles. Eu comecei a entender que a pessoa acha que está decidindo como vai ser a sua própria vida, quando, na verdade, ela está repetindo os mesmos padrões que ela aprendeu. E esses padrões, eu percebi também que são padrões que iniciam na infância. Por exemplo, eu não sou tão bom, eu nunca vou chegar onde fulano está, eu não sei vender, eu não gosto de aparecer, eu fico indecisa. Padrões. E nesse sentido, foi essa questão que eu entendi como se fosse uma sobrevivência, tentando, não dando bola para esses padrões e tentando seguir no objetivo futuro que a pessoa quer. Aí, essa questão ficou muito clara para mim, porque, conscientemente, todos eles, queriam crescer, queriam chegar nesse próximo nível, queriam crescer a pessoa e toda a família em volta. Mas o inconsciente puxava naquele padrão que ele tinha. Chegava até ali, e por isso que ele não rompia o teto financeiro que ele tinha. Então, ficou uma batalha interna, em relação à consciência e o inconsciente. Imagina assim, quando esse marzão lindo que está ali fora, a gente olha ali, enxerga a superfície, né? E é mais ou menos a mesma coisa. A mente humana, ela trabalha da mesma forma. Então, a parte que a gente é consciente, que a gente analisa, que a gente tenta entender, é clara. Mas a maior parte é o inconsciente. Como que a maior riqueza do oceano está abaixo dessa superfície. E aí que eu comecei a entender de cada um a forma que eles se sabotavam. E essa forma resumiu em crenças. Aquela questão que escutava do pai, que escutava do irmão, que um amiguinho brincava na escola. Tu não vai ser nada, não adianta. Tu não vai ter sucesso. Tudo isso. Tudo que se falava em relação a bullying. Hoje, a gente tem a palavra para isso, né? E comecei a trabalhar em função essa mudança de pensamento. Na primeira semana que eu trabalhei isso, eu já percebi uma melhora. E esse trabalho eu juntei dentro do método, não é algo específico, porque se for algo específico, o nosso cérebro também não vai querer boicotar. Então, foi abaixo, no submerso, abaixo do oceano. Aí, isso aqui ficou minha frase. A versão atual não consegue sustentar a vida que a sua versão futura deseja construir. E isso começou a seguir o meu lema.
a gente precisa ter a mentalidade dessa próxima versão. E como que a gente vai romper essas barreiras? Como que a gente vai entender de que forma isso acontece? A gente vai ver que, na parte emocional, diretamente, trabalhando, então, com uma parte emocional mais firme. E é onde sustenta a base, é o emocional. Tendo essa base sustentada, eu defini, então, eu comecei a enxergar o sucesso de uma outra forma. Não uma forma profissional, uma forma no todo, a pessoa como um todo. E, em cima disso, então, entendi que o pessoal não precisava mais trocar estratégia, tentar um método diferente. Não. Eles precisavam ter essa base emocional para poder sustentar esse próximo nível. E de que forma que foi, vamos dizer, foi feito o exercício? Foi colocado uma autorização. Então, eu me autorizo a chegar nesse próximo nível. Eu me autorizo a existir no próprio potencial. Então, essa visão ficou marcada como uma autorização que a gente dá para o nosso cérebro, para o nosso entendimento, que a gente não é aquilo que a gente escutou. A gente está em constante formação, a gente está se formando a cada pouquinho, cada dia, cada conhecimento novo, cada conexão nova. E aí é que a gente vai se tornar a pessoa que a gente quer ser. Então, dentro disso, eu coloquei tudo isso, coloquei em prática nessa turma. E foi um boom. Nossa, foi muito legal ver o crescimento deles. Porque, não sei quem que é professor aqui também, eu fui professora universitária, e é tão legal ver o aluno que consegue, que passa, que tal. Então, mais ou menos, essa era a minha ideia com essa galera aí. Eles mudaram completamente. Tanto que, como essa primeira turma era basicamente dos meus estagiários, a gente fez uma jantinha ali, e as mulheres, os maridos e tal, nossa, eles, mas o que tu fez? O que aconteceu? Mudou tudo, mudou lá em casa, mudou o negócio, a coisa começou a crescer. Eu disse, não fiz nada. Eles só se autorizaram a ser quem eles queriam ser. E começaram a pensar como deveriam estar pensando. Uma coisa simples. Não é tão simples. Aí, o que eu percebi? Mudou completamente o foco. Disciplina, coisas que muitos não tinham. A mentalidade, então, hoje, é gritante a diferença. E começamos a trabalhar, então, com ações consistentes e todos conseguiram a liberdade financeira que todos desejavam. Sendo assim, a partir daí, eu comecei a estruturar e trabalhar dessa forma. E, dentro disso, hoje, então, eu trabalho como um mapa, eu estruturo o mapa da sua mentoria, que, dentro disso, a gente consegue chegar nesse sucesso. Então, eu convido vocês a romper as crenças que vocês têm. Cada um. Rompa essas crenças. Rompendo, a gente vai conseguir, juntos, sustentar a vida que a gente quer construir. E, dentro disso, eu falei do mapa antes, né? Mas é agora. Dentro disso, então, é o mapa da sua mentoria, que é o que eu trabalho com o pessoal, independente do nicho, que seria um método, seria uma autoridade, um processo e uma amplitude. Na parte da amplitude,
junto com isso, eu coloco alguns ajustes, porque a gente tem uma ideia, conforme vai crescendo, conforme vai melhorando nossa consciência, a gente vai percebendo que não era aquilo. Vamos ajustar, vamos organizar melhor. E eu quero convidar vocês também a aproveitar agora que eu estou lançando uma plataforma onde todos os meus mentorados estão incluídos, e eu vou fazer como se fosse um local que as pessoas vão procurar a sua mentoria, independente do nicho, e lá vão encontrar profissionais especializados para poder entregar o que as pessoas estão buscando. Isso foi uma questão que o pessoal mesmo colocou para mim, porque, em função de já terem várias outras, trabalhado com vários outros profissionais, mas, dentro disso, a gente vai estar fazendo uma vitrine, e essa vitrine vai ficar exposta, e eu convido vocês a conhecer mais adiante. Muito obrigada, então, e vamos romper!